Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui, o André, mais uma vez para falar para vocês sobre a vida intelectual, analisar aqui mais um trecho, mais um capítulo dessa obra do Sertiant, que o objetivo nosso aqui, Luciano e meu, é passar, dar um auxílio, né? Uma formação aí também para vocês, no sentido de auxiliar cada um a encontrar o seu próprio caminho, a sua própria trilha na vida intelectual, e nesse sentido nada melhor, nada mais útil aí do que seguir os passos dos gigantes, se escorar nos ombros dos gigantes com esse livro aqui do Padre Sertiant, A Vida Intelectual. Vocês já tiveram a última aula comigo sobre o sistema, sobre a especialização, né? Como que a gente insere o conhecimento que a gente adquire num todo, num quadro maior, a questão da especialização, da extensão do conhecimento e da profundidade, foi a nossa aula anterior. Quem não viu, por favor, veja, recomendo fortemente que veja. Quem ainda não tem acesso a esse conteúdo, por favor, passe a ter, realmente vale muito a pena. E nós estamos aí para, então, mais uma aula sobre a vida intelectual. Hoje, além de tudo, hoje eu vou fazer uma outra coisa ainda, vou compartilhar uma pequena apresentação de slides que vai servir como base para a aula de hoje. E vai ter algumas funções essa apresentação, não vai ser simplesmente guiar vocês por meio de uma apresentação, esse é o objetivo principal, é claro, mas não será o único, e vocês vão entender ao longo da explicação. Então eu vou compartilhar aqui com vocês, e nós vamos, vocês vão entender aí do que estamos falando. Eu estou com a outra tela aberta aqui, para conferir se está tudo ok. Então, enquanto eu confiro aqui do lado, a gente vai entender. Então, a aula de hoje, né, desse mês aqui, a aula mensal sobre a vida intelectual, vai ser o capítulo 6 do livro, tá? Vai ser o capítulo 6 do livro A Vida Intelectual do Sertiant, aqui comigo. Vamos ver aqui quando que vai aparecer a tela. Opa, acho que está com algum problema que não está aparecendo. Vamos investigar aqui. Já era para ter aparecido. Então, só um instante, vamos verificar aqui. Sim, já sei o que é. Agora sim. Agora, aqui, peraí, deixa maior assim, e agora vai aparecer. Agora já está aparecendo, já vocês vão ver. Agora sim, tudo ok. Então, aí está aparecendo aqui bem pequenininho o André, né? Porque o André importa menos. O importante aqui é o conteúdo a ser apresentado. Então, aí está, né, o capítulo 6 do livro A Vida Intelectual. Nós teremos ainda pelo menos mais 3 aulas, né, para até encerrarmos esse livro. O Luciano abriu o livro, fez algumas apresentações, deu algumas aulas, eu tomei a dianteira desse processo agora, enquanto ele está lá no Teatro das Ideias também. E lembrando, essas aulas aqui, elas são um apoio, né, um reforço, digamos, para os nossos alunos lá no Teatro das Ideias, né? Então você pega algumas coisas daqui e implementa lá, a gente te ajuda a implementar também com a leitura dos clássicos sugerida pelo Adler. Então o livro é A Vida Intelectual. A aula de hoje se dedica ao capítulo 6. E aí, o que nós temos, gente? Por que essa apresentação de slides, né? Como eu disse, essa apresentação, ela tem por razão, não apenas a razão óbvia, né, que é vocês acompanharem aí o passo a passo dos fatos, da argumentação, das dicas, do que o Sertiant coloca no livro, mas eu coloquei aqui também o seguinte, uma dica de estudo. O que procedi para elaborar a aula sobre esse capítulo foi um fichamento do livro, né, não do livro inteiro no caso, mas do capítulo 6. Então, o capítulo 6 do livro, o que vocês vão observar ao longo aqui da apresentação é um fichamento do livro, do capítulo. O que eu fiz foi um fichamento. Essa é uma técnica que talvez alguns conheçam, né, essa técnica do fichamento. Ela pode ser feita à mão e com fichas mesmo, aquelas fichas de papel, né, que tem de vários tamanhos, tem aquelas pequenininhas, tem aquelas do tamanho de um sulfite. Aí fica a seu critério, caso você queira implementar.
E cada slide aqui, portanto, vai funcionar como uma ficha, né? Onde você faz o quê? Você coloca uma ideia central, uma ideia importante ou um trecho central, um trecho importante. Se você fizer isso ao longo do livro todo, você terá feito um fichamento do livro. Tá? A técnica do fichamento, gente, quem é aluno do Olavo sabe que o Olavo é um crítico dessa técnica, né? Mas ele é um crítico da técnica no sentido uspiano, né? É uma técnica muito famosa na USP, muito utilizada na pesquisa da USP, e os caras acham que fichamento é a única forma de se estudar, a única coisa a se fazer. Aí é que se encontra o erro. O fichamento, entre tantas técnicas, ele é uma possível. É uma técnica possível para você fazer um resumo, entre aspas, de um livro. Então, você vai fazer o fichamento. Ele leva esse nome porque antes de computador, antes de outras estratégias, ele ia numa ficha. E a ideia também é que o que você vai anotar ali caiba ali, né? Então aquilo cabe em uma ficha, por isso que é um fichamento. E aí cada slide aqui vai funcionar como uma dessas fichas. Quem quiser depois, quem estiver fazendo a aula direitinho, lendo o livro do Sertiant ou relendo, se você quiser copiar cada um desses slides numa ficha, ao final você vai ter o capítulo 6 do livro fichado nas suas mãos. Tá? E o Adler era um praticante dessa técnica, né? O Mortimer Adler, que é o nosso patrono pedagógico lá no Teatro das Ideias, ele era um praticante da técnica do fichamento, como a gente pode observar nessa imagem. Olha só que interessante. Isso daqui são uma série de fichamentos, justamente, do Adler, divididos aí por assuntos, né? Então a gente vê aqui embaixo: democracia, arte, pecado, vida, amor, mundo, direito, e por aí afora. Ele tem conceitos aí, né, filosóficos, e fichamentos aí sobre esses conceitos, tá? Então o Adler, que é esse da imagem, era um praticante da técnica dos fichamentos para fazer os seus estudos. Então, como eu disse, você não precisa pegar isso daqui e falar, não, agora tudo que eu vou fazer para estudar é fichamento. Não necessariamente. Você pode ter inúmeras outras técnicas, pode desenvolver uma técnica própria, pessoal, particular, tá? As possibilidades são aí variadas, mas o fichamento é uma técnica consagrada, que foi utilizada aí, entre outros, pelo próprio Adler, tá bom? E aí, mas vamos lá então ao capítulo 6 do livro A Vida Intelectual do Sertiant, que trata dessa questão do espírito do trabalho. Então a gente tem aqui o primeiro slide, né, que eu coloquei. Esse slide é um slide meu, ou uma ficha, né, uma ficha minha. Eu ainda não extraí aqui trechos do próprio livro ou ideias centrais do próprio capítulo, mas isso daqui é algo que você pode fazer também para o seu próprio controle, né, se você for fazer literalmente a ficha. Uma dica que eu posso dar, mas é só uma dica para quem quiser, você pode, aqueles que forem assistir aqui, aqueles que têm acesso à aula inteira, né, porque você é membro aqui do Oliver Club, você pode tirar um print de cada tela, são poucas, são 10 telas, assim, 10 slides, então você vai ter 10 fichas, é um número pequeno, e você pode ter o seu primeiro fichamento, e aí você vai ter uma ideia do que é essa técnica para você fazer caso você queira. O nome desse capítulo 6 é o espírito do trabalho, ou seja, o Sertiant vai estar falando sobre o espírito que deve preencher o seu trabalho em busca da vida intelectual, em busca dos estudos, em busca da verdade. É isso, o que deve ser, o que deve animar o seu trabalho, né? Qual que deve ser o motivo do seu trabalho, então o espírito do trabalho, né? E relembrando aqui, como eu já coloquei, né, a aula anterior foi sobre o quadro ideal do saber, tal como aí explicitado pelo Adler, onde ele fala que o tomismo é um ótimo sistema de pensamento, de conhecimento, para a gente encaixar os conhecimentos que a gente vai adquirindo, né? Então, se você não encaixa, se você não vê o seu conhecimento sob o pano de fundo de um sistema, a coisa acaba dando problema mais cedo ou mais tarde, e aí o Adler fala que o tomismo seria o sistema por excelência para se fazer isso, né? E ele também fala, ainda na aula anterior, no finalzinho do capítulo 5, sobre a questão da especialização, mas a especialização foi um tema que o Luciano abordou na aula anterior à minha, né, que foi a última, tá? Então, mas aqui no espírito do trabalho, que é o capítulo 6 dessa edição aqui, da Realizações, existem outras, ele está na página 105 à página 118, tá? É lá onde está o capítulo 6.
E ele fala que uma primeira coisa que o Sertianes fala, e aí eu coloquei em todos os slides aqui uma pequena imagenzinha do Sertianes, aí só para a gente ver. Gostou da aula sobre o livro A Vida Intelectual de Sertilhãn? Então não deixe de se inscrever agora no Oliver Club para você ter acesso à aula completa com todos os outros episódios e também terá novos episódios mensais, correto? A aula acontece uma vez por mês, mas também nós temos a cada 15 dias o Teatro das Ideias, que é a nossa escola de formação cultural baseado no método do pedagogo Mortimer Adler, um dos maiores pedagogos do mundo, que escreveu o livro Como Ler Livros, certo? O link está aqui na descrição, você pode pagar mensalmente, anualmente tem desconto, certo? Você pode pagar o anual também parcelado, tem Pix, tem várias formas de pagamento, tudo bem?